Olá, meus amigos, saudações rubro-negras, virando a chave, agora é foco na Libertadores, depois da derrota humilhante do final de semana. Então a gente trouxe aqui a cobertura do Globo Esporte, do Jogo Aberto e do SBT Esportes Rio sobre a preparação para esse jogo da quinta-feira. E tem proposta chegando para jogador do Flamengo, o time do Cristiano Ronaldo veio atrás do Léo Pereira. Vamos ver tudo isso aí e depois a gente volta para comentar. Individualmente é um time de rostos bem conhecidos, mas coletivamente o Flamengo de Jorge Sampaoli ainda não tem uma cara. Em 29 jogos, por motivos variados, foram 29 escalações. Apesar de se manter na vice-liderança do Brasileirão, nas últimas 5 rodadas o time caiu de rendimento. A irregularidade nas atuações do Flamengo fica evidente se a gente comparar o desempenho do time no Campeonato Brasileiro com as Copas. Quando entra em campo para o mata-mata, o aproveitamento é melhor. Nos 5 jogos entre o empate contra o Palmeiras há um mês e a derrota para o Cuiabá no último domingo, o time só venceu uma vez, empatou 3 e perdeu 1. Nesse mesmo período, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense e o Grêmio, ambos fora de casa pela Copa do Brasil, e o Olímpia pela Libertadores no Maracanã. A gente não vê um Flamengo ainda com a cara do Sampaoli. Joga um jogo bem, principalmente nas Copas, mas depois joga 3, 4 ruins no Campeonato Brasileiro. Muda muito em diferentes competências. As coisas mudam muito nas diferentes competições. Nos jogos eliminatórios, o time está mais conectado, mais decisivo, mais protagonista. Temos que mudar rápido a cabeça dos jogadores, porque o Brasileirão é uma competição que não podemos demorar a prestar atenção, porque, caso contrário, vai ser cada vez mais difícil. É a melhor versão copeira que os rubro-negros esperam ver em campo no Paraguai quinta contra o Olímpia. Depois de perder para o Cuiabá por 3-0 no último final de semana, a delegação do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro, mas teve folga na última segunda-feira. Os jogadores voltam aos treinamentos apenas nesta terça-feira, até porque na próxima quinta o Flamengo terá um confronto duríssimo pela frente. Vai até o Paraguai enfrentar o Olímpia pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Como venceu por 1-0 jogando aqui no Brasil, jogando no Maracanã, o Flamengo pode até empatar este jogo que avança para as quartas de final. Mas essa partida está sendo considerada internamente como a grande batalha do Paraguai. E isso por conta de tudo que envolve esse jogo. O Flamengo não foi tão bem na última quinta-feira contra esse mesmo Olímpia jogando no Maracanã. Pelo menos conseguiu uma vantagem mínima. Agora, para a partida do Defensores del Chaco, existe uma expectativa de uma pressão muito grande, principalmente das arquibancadas. Por isso, será necessário um trabalho muito forte, até mesmo na mente dos jogadores do Flamengo. Como os atletas são experientes, a expectativa é que esse time consiga, sim, fazer um bom jogo e até mesmo, quem sabe, vencer os paraguaios. Mas se engana quem pensa que a tarefa será fácil. Para esse confronto, o técnico Jorge Sampaoli vai voltar a ter os seus principais jogadores à disposição. Fica a dúvida sobre o Felipe Luiz, por exemplo, na lateral esquerda. Ele que teve um problema muscular, não pôde atuar nos últimos jogos do Flamengo, mas a expectativa é que ele esteja recuperado para a partida de quinta-feira, assim como, por exemplo, o Arrascaeta também, que sentiu algumas dores, foi poupado contra o Cuiabá, mas não deve ser ausência para a partida diante do Olímpia. Além de tudo isso, o técnico Jorge Sampaoli vai precisar recuperar a gana dos jogadores do Flamengo. Depois da partida contra o Cuiabá, o treinador argentino afirmou que é necessário que o time tenha a mesma mentalidade e seriedade que tem nos jogos de Copa, tanto da Libertadores como também da Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, fico empolgado com o Brasileiro. Para mim, é o torneio mais importante. Por isso eu vim. É a minha competição preferida. Temos que mudar rápido a cabeça dos jogadores, porque, caso contrário, vai ser cada vez mais difícil. O Flamengo iniciou a preparação para encarar o Olímpia, no jogo na quinta-feira, de volta das oitavas da Libertadores, esse jogo que é lá no Paraguai. Será que a derrota para o Cuiabá, por 3-0, afetou os bastidores do time? Na volta do VT, também quero saber com o Verê se uma sonora do Sampaoli pode ter atrapalhado também o elenco. Cadê? Espero que O não, Flamengo hein? virou a página e quer esquecer a derrota do último domingo para o Cuiabá.
Agora o foco do Flamengo é garantir a vaga para as quartas de final da Copa Libertadores. O time da Gávea sai na frente no duelo por ter vencido o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã e vem com a vantagem do empate na disputa fora de casa. A preparação para o jogo começa nesta terça. Ayrton Lucas já esteve de volta no domingo e deve viajar com o elenco. Everton Ribeiro teve uma gastroenterite e não atuou contra o Cuiabá, mas não deve desfalcar o time contra o Olímpia. A tendência é que Sampaoli deva usar o trio de frente, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, que fez falta no último duelo. A última vez que a equipe venceu na ausência dos 3 jogadores foi justamente num clássico contra o Botafogo, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. De lá pra cá, em todas as partidas, pelo menos um dos 3 esteve presente em campo. Trabalhando na recuperação de atletas e para manter a firmeza do time, Sampaoli tem pouco tempo para se preparar para o duelo de quinta no Paraguai. Teve uma sonora do Sampaoli sobre o último jogo, Vene, em que ele falou que faltou o quê? Competir. Faltou o Flamengo competir. E eu queria saber o quanto uma sonora desse tamanho pode influenciar um elenco, internamente, um vestiário. Fernanda Maia, para ser bem sincero, eu espero que influencie mesmo, porque tem que influenciar os jogadores positivamente. Os jogadores precisam perceber que, de fato, eles não estão competindo em determinadas partidas. Na grande maioria, no Campeonato Brasileiro. Por que será? Se o treinador já identificou isso e falou isso abertamente numa entrevista coletiva, e a gente sabe, eu falei inclusive isso ontem lá no Arena, quando você contrata o Sampaoli, você contrata um pacote. O Sampaoli é assim, ele fala o que pensa, ele é um treinador de poucas palavras e coletiva, mas as poucas palavras chamam a atenção, e essa daí chamou a atenção novamente. Eu espero que internamente também chame a atenção. A gente tem que parar com essa história de que jogador não gosta desse discurso de treinador. Peraí, se o time estivesse competindo no Campeonato Brasileiro, o treinador não ia falar isso. Recentemente, quando o Flamengo jogou bem, o treinador elogiou. Aí, ok, beleza, então o treinador tá ok. Aí, quando critica publicamente, também não pode. E, de fato, o Sampaoli está certo. O time não está competindo no Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que na quinta-feira é pela Libertadores. Em jogos eliminatórios, o Flamengo tende a render mais. Coincidentemente ou não. É que o que a gente está habituado, né, Pedrosa, é que esse tipo de fala, que ela existe no futebol, né, sempre existiu, ela aconteça dentro do vestiário. E na coletiva, há mais aquela questão, mas eles melhoraram, mas a culpa é minha. Um ou outro treinador, é ele que ganha e quem perde é o time, né? Mas a grande maioria tem esse perfil no Brasil, isso é uma questão nossa. Então, quando a gente vê uma coletiva dessa, a gente fica impressionado, né? Caramba, olha o que o cara falou. Eu fico feliz de ver uma coletiva dessa, porque eu acho que a sinceridade, ela vem acima de tudo. E quando ele fala sobre o time dele competir, ele não tá só criticando os jogadores, ele tá criticando o próprio trabalho dele. Porque se os jogadores não estão conseguindo competir, isso tem parcela de culpa do próprio treinador. Só que a palavra competição dentro do futebol, Fernanda, ela vai muito além do quesito vontade. A palavra competição é competir pela segunda bola, é competir no desarme, é competir acompanhando o seu adversário, é competir taticamente, é um competir que abrange muito mais do que vamos lá, não é vamos lá, é competir dentro das características do jogo. Eu acho que é isso que o Sampaoli chama a atenção em relação aos seus jogadores. Eles precisam competir mais em determinados momentos e vertentes dentro do próprio jogo, e não só por falta de vontade. É muito mais uma questão também técnica e tática. Ele cobra isso dos seus jogadores porque ele sabe que é o que ele treina e às vezes não é colocado em prática no jogo. E aí, quinta-feira, provavelmente força máxima, Vene? Força máxima. A gente vai ter o retorno do Gabigol, provavelmente. A dúvida que estava suspenso no último jogo, né? Estava suspenso no Campeonato Brasileiro. A dúvida é em relação ao Léo Pereira, porque de fato é um jogador que está com um problema muscular, um problema físico e ainda é dúvida para encarar o Olímpia na quinta-feira. E sobre esse assunto, tem drone sobre o interesse do time do CR7, que é o do Luiz Castro também, em cima do Léo Pereira? Exatamente. Depois do programa ontem aqui, quando eu estava no avião literalmente voando... Então era drone mesmo, né? Que bom. Voando mesmo. Eu recebi a informação que o Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, do Luiz Castro, fez uma proposta ao Flamengo de 15 milhões de dólares. E essa proposta foi feita ao Flamengo depois da recusa do Palmeiras no Gustavo Gomes. Vocês vão se recordar que o Al Nassr tentou o Gustavo Gomes. O Palmeiras não quis fazer negócio, eles foram atrás do Léo Pereira. E aí o Flamengo falou, a gente não vai fazer, por 2 motivos. Primeiro, a janela de transferência está fechada, não tem como a gente ir ao mercado atrás de uma reposição. E é só perder, né? É só perder, exatamente. E segundo, a gente não precisa, isso a diretoria analisando, a gente não precisa fazer mais receita com venda de jogadores. O Flamengo já bateu essa cota. Então não tem necessidade do Flamengo, de fato, fazer esse negócio, embora seja um valor altíssimo.
Se a gente parar e analisar, são quase 80 milhões de reais em um zagueiro de 26 anos, se não me engano. Então, assim, o valor chama atenção. Inclusive, chama atenção o valor que ofereceram para o Léo Pereira. Se a gente for fazer uma cotação rápida aqui, seria cerca de 2 milhões de reais por mês, livre de impostos. Chama muita atenção. Mexeu com o jogador, Vini? Você tem essa informação? Eu tenho essa informação que mexeu. Só que é um jogador que respeita muito o Flamengo, até porque ele renovou recentemente. Sim. Então, assim, ele tá também com um salário alto. Então, é um perfil de jogador que não vai chegar lá na diretoria e vai brigar para sair. Não vai fazer isso. Se o Flamengo topasse, eu acho que ele iria, entendeu? Mas o Flamengo não quis nem abrir negócio, nem falou, nem adianta, porque a gente não faz. Quanto que eles ofereceram pro Gustavo Gomes? Eu não sei, confesso também que eu não sei. Não vou saber agora. Ô, Big Boy, você pode? O Big Boy sabe, né, que ele é palmeirense? É, tem isso. Ô, Big Boy, quanto é que eles ofereceram pro Gustavo Gomes? Só Segue critério falar. de informação. Tem um clube árabe que está contratando o Ibanes, que é outro zagueiro brasileiro. Grande zagueiro, era do Fluminense. 30 milhões de euros. É muita grana. Ele é ambidestro, né? Ele tem facilidade com a outra perna. Ambidestro é difícil falar que são poucos. Mas ele tem facilidade, ele tem facilidade. Né? Eu tô ele sem tava ponto, na Roma. hein, gente? Ele estava sendo treinado pelo Mourinho. Mourinho adora ele, inclusive. Mas termina de falar do Ibanes. Então, é só critério assim, de comparação. O Ibanes está indo para o futebol árabe também e o futebol árabe vai pagar 30 milhões de euros nesse jogador. E assim, o Léo Pereira, muita gente fala assim, beleza, tem que fazer negócio. Eu vi muitos torcedores do Flamengo falando, poxa, a diretoria tinha que fazer esse negócio. Gente, vamos parar e analisar. A gente está numa situação da temporada que é extremamente importante para o Flamengo. Você fazer um negócio hoje envolvendo o Léo Pereira, que é titular absoluto na zaga do Flamengo, é você correr risco de perder competições por conta da saída desse jogador. E de fato tem esse risco. Vamos lá, Léo Pereira sai. Você vai arriscar ter Pablo, que a gente percebeu aí. Não, tecnicamente não tem retoque hoje. Nem fisicamente. Até o Davi final Luiz do ano. também não aguenta uma sequência de jogos. Rodrigo Caio não vai aguentar. Então teria só o Fabrício Bruno, que de fato é o melhor custo-benefício. E o povo acha que zagueiro é tudo igual, né? Tem lado, o zagueiro tem lado, gente. É igual lateral. Nem todos jogam em qualquer lugar. Então você ainda tem que pensar daquele lado quem tem. De 10 a 15 milhões o Gustavo Gomes foi isso? Viu como ele sabia? Só tava o Flamengo não tem outro zagueiro canhoto no elenco, que eu me lembre. O Pablo é destro, o Davi Luiz é destro. Pra ser justo, tem o Cleiton. O Fabrício, mas aí... Que é um jovem que ele... É um jovem promissor que ele não usa. Então eu não posso usa. nem contar. Isso é errado. Inclusive, acho que o Cleiton deveria ter mais oportunidade. Ele não usa nem o Rodrigo Caio, que eu acho errado também. Mas é isso, ele é o único zagueiro canhoto que o Sampaoli coloca pra jogar. E até em relação ao Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes joga do lado direito. O Luiz Castro identificou outra lacuna nesse elenco do Al Nassr. Eu acho que o valor é muito bom. Dificilmente o Flamengo receberia uma proposta desse tamanho de novo pelo Léo Pereira, mas o Flamengo tem totais condições hoje de recusar e pensar nos seus ganhos esportivos, não só no ganho financeiro. Eu acho que a decisão de manter o Léo Pereira é a correta. Só a título de informação, até apareceu ali no VT, o Léo Pereira ganharia cerca de 2 milhões de reais, né? Muita gente me pergunta sobre o Vieto, que até tem um corte do Léo Pereira ali no VT. O Vieto deve ganhar cerca de 3 milhões de reais no futebol árabe. E justamente por isso o Vasco, que ofereceu quase 1,5 milhões de reais para ele, não vai vir para o Vasco da Gama. Posso dar uma informação sobre o Pedro? Que eu nem falei isso em nenhum momento, que eu acabei de saber, inclusive. Antes disso, o Big Boys lembrou o Natan, que não estava sendo aproveitado no Flamengo, foi vendido para o Red Bull e agora foi para o Napoli. Não, mas olha só, o Natan ele tem que agradecer muito a Deus pelo que aconteceu com ele. Porque, sejamos francos, ele não performa no Flamengo, ele não performa no Red Bull Bragantino, ele está indo para o Napoli para ser titular e disputar uma Champions League. Eu sou totalmente contra esse discurso, que eu vi muitos torcedores do Flamengo criticando a diretoria do Flamengo pelo valor da venda. O Natan tá vendo, para o Napoli serve, para o Flamengo não serve. Gente, na boa, em que momento da carreira o Natan performou para justificar uma contratação? O Big Boys lembrou, mas ele teve chance no Flamengo? Teve, e teve chance também no Red Bull Bragantino. Era na época do Domi? Sim, era na época do Domi, e não performou. Não performou. Eu gosto do zagueiro, só para deixar claro. Só que esse discurso de que ele está indo para o Napoli, então a diretoria do Flamengo errou, eu não concordo com isso. Porque em nenhum momento ele performou tanto com a camisa do Flamengo quanto com a camisa do Red Bull Bragantino. O que você queria falar do Pedro? Sobre Pedro. O Benfica, que recentemente procurou o Flamengo, buscando a contratação do Pedro, como a imprensa portuguesa noticiou, estava disposta a pagar 20 milhões de euros mais 5 em bonificação. A diretoria do Benfica queria viajar ao Rio de Janeiro para fazer a contratação e o Flamengo falou, nem adianta vir, porque nós não vamos fazer. E para ser justo, quem estava intermediando esse negócio não era os empresários do Pedro, era Juliano Bertolucci, que tem muita entrada no futebol internacional, né? E para falar, o Arthur Cabral, que estava na Fiorentina, que era aqui do Palmeiras, está indo para o Benfica. Então, aí eles foram atrás do Arthur Cabral, exatamente. Que é mais jogador que o Pedro.
É um bom debate. Para um futebol, bom debate. Inclusive o Arthur Cabral voou onde o Pedro não conseguiu, isso, que é a Fiorentina. É isso aí, meus amigos. Temos que ver se o time vai voltar ligado agora para a Libertadores, porque o jogo de ida foi vitória, 1-0, mas agora na volta qualquer 1-0 pro outro lado já leva o jogo para os pênaltis, e a gente sabe que pênalti é aquele negócio, né? Não dá para contar com a habilidade, muita coisa acontece na sorte ali. E eu acredito que o Flamengo vai sim fazer uma boa partida, temos mais 2 dias aí, inclusive hoje tem o jogo do Fluminense, e vamos saber quem vai ser o nosso possível adversário nas quartas de final. O time que ganhar hoje é o time que vai pegar o time que ganhar do jogo do Flamengo, que espero que seja o Flamengo, né? Grande chance de acontecer um Fla-Flu nas quartas de final da Libertadores. E essa questão aí do Léo Pereira, meus amigos, o Léo Pereira, para mim, vinha sendo aí o zagueiro mais consistente do Flamengo nos últimos tempos. Agora o Fabrício Bruno também tá bem, mas Fabrício Bruno joga na direita e o Léo Pereira joga na esquerda. Para mim, a zaga titular hoje é Fabrício Bruno e Léo Pereira. Poderia ser o Rodrigo Caio se ele não se machucasse, mas estão falando muito aí sobre o Jorge Sampaoli não dar oportunidade para o Rodrigo Caio. Mas na minha opinião, nem adianta. Olha, tem uns 2 anos já que ele se machuca, fica um tempão fora, aí ele volta. Quando ele volta, ele joga 2, 3 jogos e se machuca de novo. Tem sido assim desde 2021, pelo menos, meus amigos. Eu não confio mais no Rodrigo Caio, infelizmente, porque para mim, ele estando bem e estando em ritmo de jogo, seria provavelmente o melhor zagueiro do Flamengo. Mas já vimos que não tem como mais. Não na intensidade que o Flamengo precisa. E eu acredito que o Léo Pereira não vai sair mesmo não. A proposta é muito tentadora para ele. Imagine que você ganha, sei lá, não sei quanto que ele ganha, 600, 700 mil, não deve ser mais do que isso, para ganhar 2 milhões lá fora. E ainda jogar no time do Cristiano Ronaldo, aí é complicado você recusar um negócio desse, né? Mas é aquela história, o Flamengo tem um contrato com ele e o Flamengo não pode abrir mão desse jogador nesse momento. Nós temos poucos zagueiros para substituir aí. Inclusive quando o Léo Pereira fica fora, quem costuma jogar é o Davi Luiz, que normalmente é um zagueiro que joga pela direita. Ele tá ali, mas não era para estar, né? Mas, e você aí, meu amigo? O que você acha que vai acontecer no jogo da quinta-feira? Você acha que o time vai entrar ligado ou você acha que vamos correr perigo durante essa partida? Fala pra mim aí e não se esquece de se inscrever no canal, deixa um like para ajudar o nosso conteúdo a chegar a muito mais rubro-negros. E tamo junto, um grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.